Olá, mãe raiz! Seja bem-vinda à nossa 8ª aula do clube, segunda aula do mês de agosto de 2022. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que uma boa parte de vocês ainda tem um pouco de insegurança, e eu quero trazer essa segurança no dia de hoje. O título dessa aula é: Você sabe mandar? Isso mesmo, uma pergunta diretamente para você. Você sabe mandar? O que é mandar? O que é dar ordem? Como devem ser as ordens que nós damos aos nossos filhos cotidianamente? Quais erros nós devemos evitar na hora de mandar? Eu quero trazer hoje uma aula prática, né? Finalmente, ou não, já tivemos uma aula prática, mas essa é mais. Eu quero que você se sinta pronta para dar ordens e mais preparada para saber como dar estas ordens. Então eu fiz aqui um roteiro que eu quero seguir, porque se eu não faço roteiro, eu vou me estendendo em coisas mais teóricas. E eu quero que essa aula ela tenha uma aplicação mais fundamentalmente prática. Então vamos lá. Você sabe mandar? Toda ordem, ela pressupõe 3 fundamentos essenciais e eu gostaria que vocês tomassem notas desses fundamentos. As ordens devem ser claras, sóbrias e afetuosas. E agora nós vamos destrinchar cada um desses aspectos. Como assim as ordens devem ser claras? Nós, mães, temos uma mania de querermos dar ordens abstratas para as crianças. Então, por exemplo, o seu filho precisa juntar as roupas, ou o seu filho precisa juntar os brinquedos, ou o seu filho tem muita dificuldade de fazer coisas cotidianas como colocar a louça na pia, para questões mais técnicas e práticas, ou para questões morais, você insiste para ele prestar atenção nos irmãos, não presta, acaba sempre atropelando um ou outro, alguma coisa nesse sentido. E nós temos uma tendência a abstrair a coisa e dar ordens obscuras. Em que sentido? Ordens que demandam interpretação. Ah, você é muito bagunceiro, você não presta atenção em nada, você não faz as coisas direito. Veja, você não presta atenção em nada, você não faz as coisas direito, você não tem ordem. São conceitos que a criança precisa interpretar. São conceitos que ela precisa fazer um esforço, especialmente crianças da primeira infância, elas precisam fazer um esforço para entender do que você está falando. Então, quando você vai dar uma ordem, ela precisa ser clara na sua expressão. Junte todos estes brinquedos. Coloque o prato na pia. Não demore no banho. Não chute as crianças quando você está correndo. Freie direito essa bicicleta. Olha como é diferente esse tipo de ordem clara na sua expressão em relação às ordens abstratas. Presta atenção, ele não sabe o que é atenção. Para de ser desse jeito, ele não sabe nem o que é o jeito que você está querendo dizer. Então nós temos essa maneira de nos comunicarmos e aqui sim nós temos que fazer um ajuste de linguagem. Um ajuste de linguagem. Ajustar a nossa linguagem pensando em qual critério? Pensando no critério número 1, numa clara ideia, numa expressão muito clara, numa expressão e numa ordem que não requer da criança uma interpretação. Quando ela é maior, quando ela está na segunda infância, no final da segunda infância, já a caminho da pré-adolescência, a gente tem um outro contexto. Mas quando a gente está falando de criança de primeira e também de segunda infância, quanto mais claras as ordens, maior a chance daquela criança nos obedecer. Tá? O segundo ponto, essas ordens precisam ser sóbrias. Em que sentido? Na quantidade. Então você pede uma coisa de cada vez. Então seu filho foi lá, levantou e sentou direto na mesa para tomar café. Tá tomando café e você quer que ele escove os dentes, troque de roupa, faça a lição, ou arrume o quarto, ou vá brincar sozinho um pouco, qualquer coisa que seja da sua casa, da sua família, da sua dinâmica. O número de ordens que você deve pedir para essa criança, especialmente para as menores, tem que ser um número razoável. Olha só, termina de tomar o café da manhã, escova os seus dentes e troca de roupa. Depois que ele fizer essas duas coisas, aí sim você pensa na ordem das outras coisas que você vai propor. Mas o que corre o risco da gente fazer é:
Ó, tá tomando café? Depois se mexe, vai fazer alguma coisa. Você fica aí, você fica enrolando. Olha só, isso daqui tem um tom de crítica, tem um tom de punição, tem um tom de correção desnecessária. Por quê? Porque essa criança não tá entendendo o que você tá falando. Porque para ela, você só tá ali implicando com ela. E você, se você der uma quantidade exagerada de ordens para ela cumprir, ela não vai conseguir cumprir nenhuma. Não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo, você já fez isso. Junta esses brinquedos e pega aquela roupa e põe aquilo no lugar. E você não faz nada direito. Presta atenção. Daqui a pouco essa criança ela tá cansada, ela tá sobrecarregada e ela não consegue cumprir nenhuma ordem, porque não tá claro na cabeça dela o que foi que você pediu. Então você repita, termine de tomar o café da manhã, escove os dentes e troque de roupa. Isso é muito claro, isso é muito transparente e não requer interpretação e não sobrecarrega a cabeça da criança. Clareza na expressão, sobriedade na quantidade e, por último, afetuosidade. E aqui eu quero definir bem em que sentido esse afeto, para que a gente separe bem, né? Porque a linha é tênue do verdadeiro afeto, de uma ordem afetuosa, de uma boa afetuosidade, nem contrapartida versus aquela bajulação que a gente tanto fala aqui, que vem daquelas correntes da criação com apego, disciplina positiva, aquela coisa toda. A afetuosidade é dar um tom, na linguagem. O seu filho tá lá de manhã tomando um café da manhã, a gente vai pegar o mesmo exemplo que a gente usou para a questão da sobriedade, da quantidade de ordens. Nós não precisamos colocar um tom de punição na ordem. Como é um tom de punição? O que você faz quando o seu filho faz algo errado? Você corrige, não é? A gente já tem certeza absoluta que precisa corrigir. Uma coisa errada deve ser corrigida, deve ser orientada e deve ser condenada pelos pais. Beleza, perfeito. O tom que você usa para corrigir é um tom de severidade, né? É um tom de uma energia necessária a ser empregada ali. Quando você está dando uma ordem, não precisa. Então você pode com certeza dizer: filho, depois que você tomar o seu café, você escove os seus dentes e troca de roupa. E você pode até usar aqui um apelido carinhoso, né? No meu caso, por exemplo, meu filho José, que eu chamo de Jujuba, né? Nunca quando eu tô corrigindo, mas quando eu tô dando uma ordem não tem problema. Porque esse afeto na nossa voz, esse afeto na linguagem, afeto significa dirigir-se. Esse cuidado ao se dirigir, ele traz para a criança uma tranquilidade. Ele traz para a criança uma segurança, porque a criança ela tem duas coisas nela, intrínsecas a ela. Primeiro, que é o que todo mundo tem, que é um senso de respeito, de autorrespeito. Todos nós sabemos que devemos ser respeitados. E essa é uma coisa que vem da nossa própria natureza, porque nos foi dada por Deus. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos despreza, principalmente desprezar. Porque quando a pessoa ofende, você pode prestar atenção nisso daqui. Você tem um inimigo, você é uma pessoa que não gosta de você. Você, de algum modo, você sente uma energia daquela pessoa. Você fala, pelo menos ela tá olhando para mim. Pelo menos ela me dá atenção. Pelo menos ela tá preocupada comigo. Ela tá preocupada com a minha opinião. Ela tá preocupada com a minha presença. Então, ainda que indiretamente, você mantém com aquela pessoa um grau de competição ou você percebe uma energia que vem dali que ainda que você não queira pensar sobre isso, ou você não queira meditar sobre isso, contemplar isso, você sabe que aquela pessoa tá ali, tem uma presença. Agora, o desprezo, ele machuca muito mais. Porque o desprezo, ele fere a nossa dignidade humana dada por Deus. Ninguém nasceu para ser desprezado. Ninguém nasceu para ser ignorado. Ninguém nasceu para ser abandonado. Então, o abandono, o desprezo, o desdém, o deboche, são coisas que nos atingem profundamente. Então, a criança, ela tem esse senso de autorrespeito, que deve ser conservado. Então, quando nós nos dirigimos a elas para toda e qualquer ação, para toda e qualquer ordem, para toda e qualquer orientação com severidade, isso fere esse autorrespeito que ela tem. Então isso pode gerar na criança um ato de rebeldia,
né? De rebeldia, de luta, de violência. De ela sempre achar que ela está num campo de luta, que ela tem que se defender. Porque quando ela começa a se sentir agredida, quando ela começa a sentir que esse respeito que ela tem por si mesma está sendo afetado, ela vai começar a ficar na posição de defesa.